Hoje eu e você vamos mergulhar em um estudo de caso. Um e-mail que vem com um título provocante. Tenho uma esposa preguiçosa. O que eu faço? Esse e-mail me chamou muita atenção dentro da minha caixa de relatos de caso que vocês enviam para mim. E naturalmente, sem dar nomes aos bois, sem falar quem mandou essa mensagem e quem são os envolvidos, juntos nós vamos ler essa mensagem aqui e pensar sobre ela. O tema é potencialmente polêmico, mas isso não significa que não deva ser abordado. Antes de começarmos, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento humano. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, fique à vontade para conferir o link aqui na descrição, certo? Bom, se você não sabe, eu tenho meu e-mail, contato.juliolobo@gmail.com, e nesse e-mail eu digo que ele é um confessionário, um lugar onde você pode escrever mensagens, falando sobre suas situações, sobre os seus problemas, e saiba que quando você envia esse e-mail para mim, eu leio ele. Eu posso não responder pela quantidade de trabalho e pela quantidade de mensagens, mas eu li o seu e-mail. E eu deixo ele guardadinho ali. E se você escreve no seu e-mail que você autoriza que eu utilize ele para que eu possa relatar um caso aqui, algumas vezes ele vem a público. E é o caso desta mensagem. Então, já fique sabendo que se você tem um caso que você gostaria de ser debatido em vídeo aqui, não só comigo, como também com muitas outras pessoas, manda um e-mail para mim, você vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Mas vamos lá, vamos mergulhar no nosso caso sem muito enrolation aqui. Olha só. Oi, Júlio. Eu sou casado há 10 anos e tenho tido muito problema em casa. Sou eu quem hoje traz dinheiro para casa e fizemos o combinado de que minha esposa ficaria na casa cuidando do nosso filho e do lugar, mas as coisas não estão dando certo. Eu saio às 7 horas da manhã e volto quase às 8 da noite, cansado e querendo apenas recarregar as energias com a família, mas a casa está sempre virada de cabeça para baixo, tudo bagunçado e algumas vezes tudo sujo também. Eu não sei se eu estou sendo muito injusto em dizer isso, mas para mim não está certo. Se um faz uma parte, o outro tem que fazer a outra. Mas já falei várias vezes e ela simplesmente não muda. Os anos passam e a minha preocupação é ver o meu filho acostumando com uma casa desse jeito. O que eu posso fazer? Será que a minha mulher é preguiçosa ou sou eu que sou exigente? Esse é um tema difícil, bastante delicado e que vale a pena conversarmos com muita tranquilidade. Vale lembrar que eu não conheço tudo do trabalho. Eu não sei exatamente todo o caso, certo? As únicas informações que eu tenho estão o que está escrito aqui neste e-mail. Por isso, eu devo lembrá-los que, como eu falo de uma maneira menos específica e mais geral, talvez algumas das minhas orientações não funcionem para todo mundo e talvez nem mesmo funcione para o amigo do e-mail. Mas eu vou me basear no que ele escreveu para tentar trazer alguma ideia diferente aqui. Bom, comecemos pelo começo. Veja, um relacionamento é muito interessante, eu vejo isso muito na clínica, tá? Muitos dos conflitos que acontecem muitas vezes entre casais está em assumirem que o óbvio não precisava ser dito. O que isso significa? Um casamento, ele é uma relação condicional. Diferente do amor que uma mãe tem pelos seus filhos, que geralmente é considerado incondicional, ou seja, não importa as condições que aconteçam, você sempre vai amar as suas crianças. Um relacionamento, ele é condicional. Ou seja, você só ficará com sua esposa, você só ficará com seu marido, se alguns critérios forem atingidos. No entanto, muitas vezes as pessoas elas não falam quais são os critérios. Elas assinam um contrato imaginando que o outro saiba quais são as cláusulas e vice-versa. Ou seja, eles nunca sentaram para conversar sobre quais são as responsabilidades de cada um e o que cada um tem que fazer em termos de relacionamento. Fica meio que dito. Aqui no caso ele falou, né? Ele falou assim, olha, fizemos o combinado de que minha esposa ficaria em casa cuidando do nosso filho e do lugar, mas as coisas não estão dando certo. Ou seja, pelo que eu entendi, ele fez esse combinado. Ele combinou com a esposa de que ele iria trabalhar fora de casa e a esposa cuidaria da casa. No entanto, aí entra um próximo ponto importante. O que é cuidar da casa? Qual é o nível de exigência que você tem em relação à casa como um todo? E quando eu digo isso é porque, veja, talvez o que você considera sujo, a sua esposa considere limpo. Entenda que cada pessoa tem uma expectativa diferente do que ela considera ser uma organização dentro de casa, assim como o que ela considera ser aceitável em termos de viver ou não. Para algumas pessoas, estar limpo é as coisas nos lugares
e passar uma vassoura. Para outros, para estar limpo, tem que passar desinfetante no chão, passar o rodo, limpar tudo para que esteja limpo. Então o primeiro passo é, lembre-se que quando a gente está num conflito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar os termos, certo? O que significa limpo para você? O que significa limpo para mim? O que é organizado para você e o que é organizado para mim? Esse passo, ele é o mais importante de todos, porque caso contrário, vocês nunca vão dar certo. Nunca haverá um alinhamento da expectativa com a entrega. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sua esposa realmente quer fazer isso da vida dela? Porque veja, se você trabalha em algo que você não gosta, as chances são de que você não vai ser feliz. Ou seja, você vai fazer o seu trabalho de uma maneira medíocre, porque não é a sua paixão, não é o que você queria, certo? Hoje nós temos uma realidade onde muitas mulheres se veem divididas entre uma jornada profissional e uma jornada familiar. Pior ainda, existem algumas mulheres que atribuíram dentro de si a concepção de que serem donas de casa é algo depreciativo. Então a questão é, como a sua esposa vê o papel dela? Ela gosta de ser uma mãe e dona de casa? Ou ela gostaria de estar trabalhando? Ela vê o que ela faz como um demérito? Ou ela sente prazer em dizer que ela é a matriarca familiar? Qual caminho de fato você sente que ela tomaria se a situação não exigisse o que exigiu? Essa é uma pergunta importante, porque veja, ninguém vai fazer um trabalho com gosto quando não gosta do trabalho que faz, certo? Então veja, nós aqui falamos de alinhar expectativas, definir os termos e entender os dois lados da moeda, certo? A partir daí, o próximo passo é entender que algumas pessoas são especialmente desorganizadas. E quando a gente entende que as pessoas são desorganizadas, saiba o seguinte, o seu quarto, ele é um reflexo do seu estado mental. Assim como, enquanto adulto, o estado da sua casa geralmente reflete o estado da sua mente e da sua família. A nossa mente é uma via de mão dupla, certo? Se você mora num lugar sujo e bagunçado, provavelmente a sua mente está suja e bagunçada. Até porque se você fosse extremamente saudável, altivo, inteligente, sagaz e ligado, você ia estar com um lugar limpinho. Porque você não ia ficar se incomodando com sujeira, sendo que as coisas têm que estar nos devidos lugares. Então perceba que talvez, meu caro amigo, marido que se considera talvez exigente, talvez a sua esposa não esteja 100% bem com a sua saúde mental. E quando eu digo isso, não pense em transtorno. Talvez ela esteja triste. Talvez ela não saiba exatamente o que ela quer da vida dela. Talvez ela esteja confusa. Então a questão é, talvez não seja o momento de você cobrá-la e sim ajudá-la a encontrar um caminho. Sente-se com sua esposa e pergunte, você está bem? O que está acontecendo? O que você quer da sua vida? Para onde você quer ir? Como que eu posso te ajudar nessa jornada? Como é que está o cuidado do corpo da sua esposa? Provavelmente, se ela está bagunçada e desorganizada na casa, ela também está abandonando o próprio corpo. Então veja que, em vez de você vê-la como preguiçosa, talvez valha a pena considerar a possibilidade de que ela esteja fragilizada e vulnerável e ela precisa mais do que nunca do seu amor e da sua capacidade de dar suporte. Veja que interessante é isso. Algumas vezes a gente atribui malevolência para o que é, na verdade, ignorância. Não é verdade? É claro que sim, existem situações onde uma pessoa pode ser mimada. Isso pode acontecer com um homem ou com uma mulher. Pode ser que a sua esposa venha de um histórico onde ela nunca fez nada na casa e para ela hoje fazer as coisas na casa seja impossível, seja difícil. Ela não sabe lavar a louça, ela não sabe varrer uma casa e por ela ter uma força muito grande do seu histórico, ela não consegue e não quer fazer isso. Aí, vocês têm uma decisão a tomar. Se você sempre sonhou em ter uma dona de casa como sua esposa e ela não vai ser esta dona de casa, você tem algumas alternativas. A primeira é sentar com ela e pensar se vocês devem estar juntos, certo? Essa é óbvia, a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu acho que ela talvez seja mais importante, que é, de certa forma,
entender que algumas barreiras elas podem ser contornadas e não necessariamente destruídas. Veja, se você tem uma esposa que não gosta de limpar a casa, talvez seja mais inteligente, e veja que sim, é uma esquiva do problema, mas é uma esquiva estratégica. Fica comigo. Talvez seja mais interessante você contratar uma diarista que vá uma vez por semana na casa, que faça o grosso da limpeza e a sua esposa faz a manutenção mais leve disso. Ou seja, você deixa de se estressar tanto, você libera a sua esposa para que ela possa fazer mais coisas que ela sente que deve fazer, e por outro lado, você também consegue aí o meio termo de tudo isso. É a solução ideal? Não, não é a solução ideal. Mas é um meio do caminho. Se você ama a sua esposa e se você sente que ela precisa estar na sua vida e que vocês têm uma história juntos e que se separar não é uma opção, talvez seja um meio do caminho potencial. Como eu disse, não é ideal. Mas é melhor que você gaste um pouco mais de dinheiro com uma diarista do que você fique pensando menos da sua esposa. Veja bem, a pior coisa que você pode fazer num relacionamento é perder a admiração pela pessoa que está com você. Na hora que você olhar para sua esposa e falar, ela é uma mimada, preguiçosa, você está na bordinha de um divórcio. Veja, quando perde-se o respeito e a admiração, o relacionamento está em vias de acabar. Então, talvez o que esteja faltando, neste caso específico, é conversa. É conversa. Sentar com a tua esposa e entender o quão distantes vocês estão. Você coloca a tua posição, ela coloca a dela e vocês tentam encontrar o meio do caminho. Que o problema é que, por alguma razão, as pessoas entendem que uma DR ela é algo ruim, né? Algo onde você vai brigar. Não. Quem grita, quem xinga, são as crianças, né? Que são os adolescentes revoltados. Você não é mais um adolescente revoltado, você é um adulto. Adultos têm como característica principal saber conversar sobre coisas difíceis sem perder o temperamento. Então, exercite a sua adultice, sente-se com a sua mulher e fale, olha, isso eu não estou gostando, isso eu não tolero. E veja, aqui trata-se também de riscar linhas que não podem ser ultrapassadas. Por exemplo, imaginemos que você se incomoda muito, tá? Estou inventando alguma coisa. Você se incomoda muito com o fogão sujo. Ou, sei lá, com comida estragando na geladeira. Imaginemos. Você tem que deixar claro isso para ela. Você tem que deixar claro que algumas coisas para você são inaceitáveis. E você tem que deixar claro de maneira tão enfática que ela sabe que você vai interpretar isso como uma ofensa direta. Então, se eu chegar para minha esposa, certo? E falar assim, amor, pelo amor de Deus, não deixe comida estragar na geladeira. Além de ser um tremendo pecado, me deixe irritado porque é dinheiro jogado fora. Se eu falei isso com todas as palavras para ela e com a seriedade necessária, e ainda assim ela deixa a geladeira com comida estragada, está na hora de repensarmos até que ponto ela me leva a sério. E se ela não me leva a sério, ela não me ama. Porque se ela entender o quão importante é para mim que a geladeira não tenha comida estragada, ela vai se esforçar para nunca deixar que isso aconteça. Então veja, é sempre um debate, é sempre uma negociação. O que acontece na maioria dos homens é que eles decidem fugir, né? Ele tá cansado, como ele falou aqui, né? Eu já conversei várias vezes e nada muda, né? Meu caro, isso é um indício terrível, porque o que vai acontecer é que nada muda, né? Eu já conversei, tentei, nada mudou, então sabe de uma coisa? Não vou mais ligar. Eu vou sentar no meu sofá, tomar uma cerveja e que se ferre essa casa suja. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai perder a admiração pela sua esposa, você vai perder o respeito pela sua esposa, você vai perder a libido pela sua esposa, e lentamente vocês vão abrindo um precipício entre vocês dois, até o ponto onde vocês só são dois adultos morando junto e não são mais um casal. Veja, um casal é a união de dois que dá mais do que dois. Veja, é a união de 1 mais 1 que gera mais do que 2. Por quê? Porque a intenção de um casal é que um edifique o outro, é que um seja o cuidador do outro. A vida é difícil de ser sozinha. A gente passar por uma vida de maneira solitária é terrível. Então ter uma pessoa do seu lado que vê se você está comendo bem ou não, se você está se esforçando ou não, e te chama atenção e te ajuda a definir isso, é extremamente importante.
converse. É só isso que eu te peço. Está faltando conversa. Está faltando alinhamento de expectativas e negociação. Espero ter ajudado. Se você tem uma opinião diferente, aí nos comentários, coloque. Eu estou curioso para saber. É importantíssimo você ser muito sincero no que você está falando aqui embaixo. E sim, existem pessoas que são mau caráter, né? Existem, claro que existem. Existem inúmeras pessoas que vão entrar num relacionamento e vão sugar a outra pessoa, vampirizá-la até não sobrar mais nada. Mas aí nós estamos falando de relacionamentos abusivos. Eu estou partindo do princípio de que somos inocentes até que se prove o contrário, certo? Então, quando você percebe que está com alguém que é mau caráter, que é tóxico, que faz mal a você, bom, aí você já sabe o que tem que ser feito. Agora, se você vê que a outra pessoa te ama, mas ela tem falhas e que isso te incomoda, conversa, cara. É difícil arranjar amor hoje em dia. O amor vem em doses muito pequenas e é muito raro, você tem que cavar muito para encontrar uma boa esposa e um bom marido. Então, se você tem alguém que te supre em várias coisas diferentes, mas em uma coisinha falha, não sai jogando a toalha. Luta. Um relacionamento é uma construção. Amor se constrói. Não é uma paixão romântica de Hollywood. Lute pelo que você tem. Lute. Já dizia os votos, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, né? Você já sabe como funciona. Então vai atrás e luta pela pessoa que você ama, para que vocês dois estejam no mesmo patamar. E se você, aí nos comentários, tem um relato semelhante, tem algo que você possa contribuir, coloca nos comentários aqui embaixo. Cara, muitas vezes o vídeo é o que menos importa, o que mais importa é quem viveu na pele e falou aqui embaixo. Então, vamos ver juntos o que está aqui embaixo. Talvez possa ter algumas respostas para você também, tá bom? Espero ter ajudado, a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Valeu!